Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, pode sentar. Caríssimos fiéis, nós celebramos hoje a festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Deus quis, em sua providência e sua bondade, que o Brasil, desde o seu descobrimento, estivesse sob o estandarte de Cristo. Logo que descoberto por portugueses da ordem religiosa e militar de Cristo, celebrou-se nessas terras o santo sacrifício da missa, e foram elas consagradas assim à Santa Cruz. Em 1500, Portugal, já há muito tempo, era grandemente devoto da Santíssima Virgem. Assim, no ano de 1646, o rei Dom João IV consagra o reino português, que já incluía essa nossa terra da Santa Cruz, à Imaculada Conceição. Não somente isso, faz Dom João IV que todos os súditos da coroa portuguesa e todos os religiosos jurem defender esse privilégio de Nossa Senhora, esse privilégio da sua Conceição Imaculada, até a morte, se necessário. E ainda mais, Dom João IV constitui crime atentar contra a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, sofrendo aqueles que ousarem contrariar esse seu santo privilégio as mais duras penas. E assim, recebendo desses religiosos e catolicíssimos desbravadores a santa fé católica, desde o início dessas terras brasileiras, foi a Santíssima Virgem devidamente venerada pelos seus súditos aqui no Brasil. Mas Deus quis particularmente nos colocar sob o manto da Imaculada e incrementar ainda mais a nossa devoção e nos dispensar as mais abundantes graças pelo episódio que se deu no Rio Paraíba no ano de 1717, menos de um século depois da consagração do Reino de Portugal com essas nossas terras brasileiras à Imaculada. Então, caríssimos, lembremos-nos do fato que certamente é bem conhecido por todos nós. Em 1717, 3 pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, pescavam sem nenhum sucesso durante várias horas no Rio Paraíba. Eis então que João Alves lançou mais uma vez a rede e colheu do fundo do rio o corpo de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, uma bela imagem tipicamente barroca e portuguesa. Em seguida, lançando mais abaixo novamente a rede, colhe a cabeça dessa mesma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Tendo guardado as 2 partes da imagem com cuidado, continuaram a pesca. De repente, para a surpresa deles, com um grande sucesso, ao ponto de terem de parar para que não naufragassem em razão da enorme quantidade de peixe que pegaram. Que esteja aí o dedo de Deus, não há dúvida. Maria Santíssima, por meio da veneração dessa imagem encontrada decapitada no fundo de um rio, começou já a conceder favores, graças e milagres a todos aqueles que vinham venerá-la.
Construiu-se assim um oratório, e a devoção foi se espalhando na região e, por conseguinte, em todo o país. Cada vez mais pessoas recebiam os favores de Nossa Senhora da Conceição, achada em Aparecida. Nossa Senhora da Conceição Aparecida já dispensava a essa terra brasileira todos os favores que dispensava em Portugal. No ano de 1900 tiveram início as peregrinações diocesanas ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. No dia 8 de setembro de 1904, a Santa Imagem foi solenemente coroada por ordem do Santo Padre São Pio X. Estavam aí os representantes do clero, um grande número de fiéis e mesmo o presidente da República representado. Foi, porém, somente em 1930, no dia 16 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo, que o Papa Pio XII, o Papa do Reinado Social, decretou Nossa Senhora Aparecida como padroeira principal de todo o Brasil. Pouco tempo depois, no dia 31 de maio de 1931, Sua Eminência, o Cardeal Leme, consagrou o Brasil solenemente a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Pois bem, caríssimo, nós temos, assim, nossa nação brasileira, desde o seu berço lusitano, sob o estandarte de Cristo e sob o manto da Imaculada. E essa é uma grande graça para o nosso país, ter a Imaculada, aquela que é a vitória da graça sobre as forças do inferno, intercedendo por ele, vigiando por esta nação, por seus governantes, por nossas famílias e cada um de nós, dispensando graças particulares para que sejamos preservados das forças do inferno e tenhamos as nossas almas protegidas e conduzidas ao paraíso. Mas, no entanto, caríssimos, por consequência disso, nós, súditos de uma tão boa e tão poderosa rainha, uma grande responsabilidade. Temos que, da nossa parte, cumprir nossos deveres de fiéis súditos para com a Imaculada. Afinal, somente por ela seremos ajudados na medida em que queremos ser ajudados. Ela será para nós a terna rainha que vem a nosso socorro na medida em que nós somos os seus bons súditos. Ora, se nós formos maus súditos, que não se lembram dela, que não respeitam os seus direitos, que não lhe servem, não mereceremos outra coisa senão os justos castigos dessa rainha tão boa que é por nós desprezada. Por isso mesmo, caríssimos, devemos cumprir os nossos deveres de súditos fiéis da Imaculada, para que ela possa nos procurar maiores favores, maiores graças, como a restauração de nosso país como uma sociedade verdadeiramente católica, como é a sua vocação desde a providencial e católica colonização portuguesa sob o estandarte de Cristo. Diante de uma sociedade que cada vez mais se distancia do bom Deus, lembremos-nos sempre que Nossa Senhora não deixa de cumprir como padroeira aquilo que lhe foi entregue por seu divino Filho como seu dever. Ela busca sempre o bem e a conversão do Brasil para que ele retorne plenamente para o cetro de Cristo. E ela cumprirá certamente esse seu dever, nem que seja a força da vara, nem que seja a força dos castigos que merecemos. Pois sim, Deus e Nossa Senhora, se tiverem que nos castigar para que nós voltemos para eles o farão como um bom pai e uma boa mãe devem fazer com seus filhos. Precisamos, pois, caríssimos, também nós cumprir nossos deveres para com a nossa rainha.
Se cumprirmos nossos deveres para com a Imaculada, ela poderá nos ajudar realmente, como não podemos duvidar, a sua vontade, nos conduzindo à santidade e ao céu. Ela jamais vai permitir que o sangue derramado por seu divino Filho para a nossa salvação seja desprezado. Por isso, caríssimos, tenhamos sempre em mente quão grande e quão poderoso é o patrocínio da Imaculada, para buscarmos sempre crescer na sua devoção e assim nela buscarmos a nossa salvação e buscarmos a salvação da nossa pátria. O primeiro passo para que a Rainha Imaculada possa reinar efetivamente na sociedade brasileira, é que ela reine em primeiríssimo lugar em nossas almas. Na medida em que nós dispensamos, deixamos de lado a devoção para com Nossa Senhora, na medida em que nós não temos sequer o mínimo esforço de dedicar 15 minutos do nosso dia para rezar o terço diário que foi pedido para nós rezarmos por Nossa Senhora em Fátima, na medida em que nós não nos cuidamos para não cair no pecado, negligenciamos o sacramento da confissão, nós somos os primeiros obstáculos para que Nossa Senhora reine novamente na sociedade brasileira. Pois bem, caríssimos, o que nós devemos ver em Nossa Senhora? Na Imaculada Conceição de Aparecida, temos a vitória de Deus sobre o demônio e sobre o pecado. Nesse sentido, caríssimos, não podemos ignorar o papel particular da Imaculada Conceição para esses tempos atuais em que nós vivemos. Caríssimos, vejam bem, nós temos Nossa Senhora em Lourdes, que se apresenta da seguinte forma: eu sou a Imaculada Conceição. Em Fátima, no ano de 1917, ano extremamente importante, bicentenário da fundação da primeira loja maçônica em Londres, maçonaria inimiga, ferrenha da fé católica, da Igreja. 1917, Revolução Comunista na Rússia. 1917, o que mais temos? Temos os maçons italianos, os carbonários, desfilando audaciosamente nas ruas de Roma, com o estandarte em que nós vemos Lúcifer calcando aos pés São Miguel. Comemoravam eles o que eles achavam ser a derrota final do cristianismo, da Santa Romana Igreja. E que nesse mesmo ano de 1917, o que afirma Nossa Senhora aos pastorinhos, promete ela que por fim o seu imaculado coração triunfará, e pede a consagração da Rússia ao seu imaculado coração. E mais, nesse mesmo ano de 1917, Nossa Senhora aparece a São Maximiliano Maria Kolbe, o apóstolo da Imaculada, e afirma ela que no centro de Moscou será erigida uma estátua da Imaculada, mas antes uma prova de sangue será necessária. Nós temos Nossa Senhora, nos nossos tempos modernos, repetidas vezes, reafirmando a importância da devoção à sua Imaculada Conceição e reafirmando o seu triunfo final, apesar das provações que a Igreja sofreria. E nós temos também
essa graça particular de termos o nosso país consagrado à Imaculada. Nós temos essa graça particular de pouco antes, no século XVIII, já nosso país estar sob o manto da Imaculada, desde o seu berço. Ora, não podemos ignorar, caríssimos, a devoção à Imaculada Conceição da Santíssima Virgem se mostra essencial para todos nós católicos em todos os tempos, mas mais particularmente nos dias atuais. E vejam que grande graça é essa que nós recebemos ao sermos colocados pela divina providência sob o manto da Imaculada Conceição. E isso é muito bem ensinado, caríssimos, pelo grande devoto e pregador da Imaculada, São Maximiliano Maria Kolbe. Caríssimos, a Imaculada é o primeiro e grande triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora, concebida sem pecado e preservada de todo pecado durante toda a sua vida, nunca esteve sob o manto do demônio. Nela, concebida plena de graça, são derrotados o demônio, o pecado e todos os inimigos da cruz de Cristo. A Imaculada Conceição é por natureza vitoriosa, ela é o triunfo da graça. Pela sua natureza, ela se coloca em radical e invencível oposição ao demônio. Ela está plenamente fora do seu domínio. Mais que isso, Nossa Senhora está em posição de poder sobre ele. É ela, aquela mulher no Gênesis, a quem é prometido pisar, esmagar a cabeça do demônio. E é ela que nós ouvimos agora há pouco na leitura do Apocalipse de São João, que está coroada no céu de 12 estrelas, com a lua, símbolo do pecado, sob os seus pés. E é ela a quem é dado o poder de derrotar a serpente infernal. É ela a oposição radical e vitoriosa ao demônio e a tudo aquilo que se opõe a Deus. Por isso canta-se na liturgia que ela é sozinha a destruidora de todas as heresias em todo o mundo e em todos os tempos. Gaude Maria Virgo cuntas heresi sola interimisti in universo mundo. Alegrai-vos, ó Virgem Maria, sozinha destruístes todas as heresias em todo o mundo. E assim comenta essa antífona São Maximiliano Maria Kolbe, o grande apóstolo da Imaculada. Diz ele: a Imaculada esmaga a cabeça da serpente e destrói o seu enorme corpo, composto das heresias de todos os tempos e de todos os lugares. Todas as heresias, isto é, sem exceção nenhuma, a qualquer um que se oponha a Deus. Vós somente, ou seja, ela basta. Afinal, onde está Nossa Senhora, está Nosso Senhor. Onde está Nossa Senhora, está a vitória sobre o demônio. Vós destruístes, isto é, não somente as reduzistes, não somente as feristes, não somente as diminuístes, mas é tão poderosa e a sua vitória é tão eficaz que seus inimigos não podem ter nenhuma esperança de vitória. No mundo inteiro, isto é, não somente em um setor, não somente em uma localidade, não somente para um pequeno grupo de fiéis, mas ela é vitoriosa em toda a terra. Mas, exclama São Maximiliano, podem muito bem me dizer, mas como isso? Ainda há pecadores, ainda há hereges, há ainda este corpo de heresias que se opõe a Deus, a maçonaria, o protestantismo, os cismáticos, podemos dizer hoje em dia os modernistas? Sim, mas por enquanto. Muito embora a ação de Maria
não tenha sido ainda concluída. Afinal, enquanto nós não estamos no céu, ainda podemos nos perder. A situação do inimigo não tem mais nenhuma esperança. O demônio já está julgado e condenado. O demônio, o pecado e o mundo já estão derrotados pela vitória da cruz. Mas claro, pela sua malícia, pela sua maldade, pelo seu orgulho, querem levar o maior número de fiéis para o inferno. Por isso essa guerra sem esperança, mas atroz. E por isso mesmo, com a força da Imaculada, sob o manto da Imaculada, sob o cetro e sobre a espada de Cristo, nós devemos combater todos os dias ferrenhamente. E com uma grande esperança, e sobretudo, como começa esta própria antífona, com alegria. Caríssimos, não é por acaso estas recomendações insistentes de Nossa Senhora para que tenhamos nesses nossos dias uma particular devoção à Imaculada Conceição. Não é por acaso. O que nós acabamos de escutar em sua Imaculada Conceição, ela se opõe radical e diretamente ao demônio. Ela é, como diz São Bernardo de Claraval, a onipotência suplicante, aquela que está tão unida a nosso Senhor Jesus Cristo, está tão plena da graça de Deus, que a sua vontade é a vontade de Deus, e tudo aquilo que ela pede por nossa salvação, e ela obtém. E como ela tem essa união tão íntima em Deus, ela tem por sua radical humildade. Ela é a primeira e a maior criatura acima dos anjos, aquela criatura mais perfeita criada por Deus, mais unida a Ele. No entanto, ela reconhece que todos esses privilégios, que toda essa grandeza vem de Deus. E ela, em sua perfeita humildade, ela se submete ao plano da redenção para o nosso maior bem. Ela se submete, fiat mihi secundum verbum tuum, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Porque pela sua perfeita caridade e pela sua para com Deus e pelo seu perfeito amor para conosco. E assim, ela dá a maior glória a Deus possível. No entanto, nós temos no orgulho demoníaco de Lúcifer justamente o contrário. Ele vê as suas perfeições e ele quer ficar somente com aquilo que é dele. Ele se coloca no centro de tudo. Ele coloca a sua vontade acima de tudo. E assim, ele exalta a sua natureza em detrimento da graça que Deus quis lhe dar. E ele se opõe diretamente a Deus por seu orgulho demoníaco. Ora, o que é este orgulho demoníaco, senão aquilo que nós vemos todos os dias nesta sociedade moderna e decadente, que renegou a Deus e que colocou o próprio homem, o seu próprio eu, no lugar de Deus. Como diz São Pio X em sua encíclica, primeira encíclica e Supreme Apostolados, o grande mal dos tempos modernos é o abandono de Deus e a apostasia. É o homem que destrona Deus para sentar no próprio trono de Deus e prestar um culto a si próprio. É o homem que se faz Deus. E nós temos isso em todas essas doutrinas malignas e diabólicas modernas, o comunismo, o liberalismo, todos frutos das doutrinas humanistas e maçônicas que têm seu início naquele que caiu em primeiro lugar, que é Lúcifer. Tudo isso vem do orgulho luciferiano e não podemos nos enganar achando
que essas doutrinas pregadas são diabólicas, luciferianas por acidente. Não, muito pelo contrário, nós vemos muito bem, desde São Paulo, desde o Evangelho, desde o início da criação, esta luta entre os filhos de Deus, os filhos da mulher, os filhos de Nossa Senhora, os filhos da Imaculada e os filhos da serpente. Esse combate ferrenho entre a sinagoga de Satanás e a Santa Igreja de Deus, entre o estandarte de Cristo e o estandarte do demônio. Não podemos servir aos dois senhores, não é possível. Por isso, todos os dias, em nossas almas, nós temos esse combate. Deus que nos dá as graças necessárias para sermos fiéis a Ele e nos salvarmos, e o demônio querendo que nos desanimemos, querendo que nós demos preferência aos nossos gostos, aos nossos prazeres, a tudo aquilo que são as pompas de Satanás que querem nos iludir para perder a nossa alma. E assim, caríssimos, nós temos esse orgulho luciferiano, esse orgulho diabólico que penetra todos esses erros modernos, todos esses erros que se juntam num só bolo, que nós poderíamos chamar o corpo de Satanás, que faz oposição ao corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Sobretudo, denuncia São Pio X, o modernismo que se faz a síntese de todas as heresias. E que, no fim das contas, substitui na sociedade moderna o culto de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, para cultuar o homem que se faz Deus. E que busca levar a todos nós, nada mais, nada menos, a sermos fiéis dessa religião diabólica que prega o culto do homem e que nada mais, nada menos é que o culto do demônio. No entanto, nós acabamos de ouvir, Nossa Senhora já pisou na cabeça da serpente. Ela é já vitoriosa contra todas as heresias de todos os lugares, de todos os tempos. Sobretudo, ela já é vitoriosa, portanto, contra a síntese de todas as heresias e já é vitoriosa contra estes inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus, diz São Paulo, é o próprio ventre. Vitoriosa sobre os inimigos de Cristo, Nossa Senhora, por seu fiat, se une intimamente à obra da nossa salvação e, cheia de graça, se une perfeitamente ao seu divino Filho, intercedendo por nós diante dele. E assim, caríssimos, nós não temos como nos dirigirmos ao céu sem passar pela Imaculada. Não vamos encontrar nosso Senhor Jesus Cristo sem passar pela sua Santíssima Mãe, porque Ele mesmo estabeleceu assim, querendo vir a nós em primeiro lugar por meio dela. Assim, caríssimos, para aurir dos favores de tão boa e poderosa Rainha, precisamos ser bons súditos pela nossa firme devoção à Imaculada. Devoção esta que é, como verdadeiros súditos, estar sempre prontos para servi-la, a fim de poder melhor servir a Deus. Trata-se de melhor servir a Deus servindo a Maria, como fizeram os empregados nas bodas de Caná, obedecendo a Maria, a fim de obedecer a Cristo. E não há outro meio para adquirir essa prontidão no serviço de Maria para melhor servir a Cristo, senão a oração e a meditação.
Meditação, meditação e meditação. Permitam-me insistir, a meditação matinal é o principal fundamento para se ter uma mínima vida espiritual e para uma mínima santificação do católico. Nenhum esforço excessivo para adquirirmos essa salutar prática. Nenhuma outra arma é mais eficaz para combatermos o demônio do que o Santo Rosário, meio da vitória da Igreja sobre os cátaros, meio da vitória da Igreja sobre os muçulmanos na Batalha de Lepanto, meio da vitória da Igreja em tantas outras batalhas, como a Batalha de Viena, também contra os muçulmanos, e em tantas outras batalhas que travaram os cristãos na Europa e também em nossas terras. E não falamos somente de batalhas contra os hereges, nem batalhas militares contra os infiéis, mas nós devemos tratar em primeiríssimo lugar da batalha nossa contra os inimigos da nossa alma, a nossa própria carne, o mundo e o demônio. Se nós queremos ser minimamente católicos, nós devemos rezar o terço todos os dias, como pediu Nossa Senhora em Fátima, o que não é a grandiosa obra de devoção, não é um caminho de Compostela, não é sequer uma peregrinação à Aparecida, é o mínimo do mínimo do mínimo. 15 minutos por dia, nós temos um terço bem rezado. 3 vídeos do YouTube, quantos vídeos do YouTube nós assistimos por dia? E não podemos dar 15 minutos para Nossa Senhora em algo, em uma oração tão importante e tão salutar para a nossa própria salvação, para a nossa felicidade eterna. Assim, se queremos ser devotos verdadeiros de Maria Santíssima, servindo-a pela imitação de suas virtudes, devemos primeiramente, caríssimos, pedir essa graça a Deus e a ela mesma. Devemos ao mesmo tempo considerar as virtudes de Maria Santíssima pela meditação, pela oração meditada do Santíssimo Rosário. No Santíssimo Rosário nós temos toda a história da nossa salvação, temos as mais importantes orações do cristão, o Creio, o Pai Nosso, a Ave Maria e o Salve Rainha, e ainda temos a mais importante das formas de oração, que é a oração meditada, a contemplação dos mistérios. E lembremos-nos, caríssimos, que a mais perfeita devoção, indispensável se quisermos ser verdadeiramente santos, é a consagração a nosso Senhor Jesus Cristo, a sabedoria encarnada pelas mãos de Maria Santíssima, pela qual nós damos inteiramente a Maria Imaculada, para sermos por ela inteiramente de nosso Senhor Jesus Cristo todos os nossos méritos de todas as nossas boas obras. Mas, Padre, então eu não vou poder livremente dispor dos méritos que eu ganho com as minhas boas obras? Não, mas vai ser muito melhor. Você vai ter a melhor administradora possível das tuas graças para a tua salvação. E assim, por meio dessa consagração tão difundida por São Luís Maria Grignon de Montfort, praticada e ensinada também por São Maximiliano Maria Kolbe, e tantas e tantas e tantas vezes recomendada pela Igreja por meio de documentos pontifícios. Sobretudo, temos aí o exemplo de grandes papas como Pio VII, Pio IX, São Pio X, Pio XI, Pio XII, e os próprios papas recentes, como o próprio Papa João Paulo II, grande devoto de São Luís Maria Grignon de Montfort.
que esta é a devoção mais perfeita que nós podemos ter à Santíssima Virgem e extremamente importante para a nossa santificação. Por meio dela nós somos todos de Nossa Senhora, e sendo todos de Maria, totus tum ego sum, sou todo teu, ó Maria, e tudo que é meu é vosso, et omnia mea tua sunt. Nós somos cobertos plenamente pelo seu manto, e podemos repetir aqui as palavras do Santo Padre Pio VII, colocado em cativeiro pelo imperador Napoleão, na abadia de Ctesifon, na França, e morto no exílio napoleônico, e grande propagador da devoção a Nossa Senhora, que diz que quando nós nos acercamos do trono dessa tão boa rainha, ela se intercede por nós de seu divino Filho e consegue dele para nós todas as graças. Ela ora ao seu divino Filho por nós como serva, ela intercede por nós como advogada e ela impera como mãe. Justamente não podemos imaginar uma maior e mais perfeita intercessora, advogada e mãe para nós, e não podemos imaginar mais poderosa rainha do que essa. Pois bem, caríssimos, temos nessa devoção da consagração total uma maior e mais perfeita devoção à Maria Santíssima. Temos no Santo Terço a maior arma para nos defendermos dos ataques do demônio e para combatermos todos os dias pela nossa salvação. E temos na Imaculada a principal devoção para combater os inimigos modernos da cruz de Cristo. Pois bem, nós estamos, caríssimos, sob o manto da Imaculada e devemos, por isso mesmo, alegrarmos-nos de ter esta tão grande graça que é nosso país, nossas famílias, cada um de nós, sob o manto de Nossa Senhora Aparecida. Alegremo-nos verdadeiramente, gaudens gaudebo, alegrando-me, alegrar-me-ei. Alegremo-nos verdadeiramente hoje por termos a Imaculada como rainha e padroeira do Brasil, em Nossa Senhora da Conceição Aparecida. É ela a grande arma contra os inimigos da nossa alma, é ela a medianeira de todas as graças que Deus quer nos dar. Por isso é a Imaculada o primeiro e principal meio para buscarmos o bem da nossa pátria brasileira. Bem esse que é, acima de tudo, a restauração da religião católica na sociedade para a sua santificação e para a glória de Deus. Caríssimos, não caiamos nos mais diversos espantalhos que o demônio arma para nós. O bem da sociedade não passa em primeiro lugar pela política. O bem da sociedade não passa por messias políticos, mais diversos que sejam. O bem não passa em primeiro lugar pela política, não passa em primeiro lugar pela economia, não passa por filosofias de vida, por gurus, por falsos filósofos de boca suja, não passa por pseudo-psiquiatras, não passa por qualquer grupo
ou associação que pareça ser milagrosa. Nada disso. Esse bem, o bem da nossa nação, passa em primeiríssimo lugar pela restauração da única e verdadeira religião que pode nos dar a salvação eterna, a restauração da religião católica, apostólica e romana na sociedade para a sua santificação e para a maior glória de Deus. E assim, estando a nossa nação sob o cetro da Imaculada, sob o estandarte de Cristo, toda a sociedade vai verdadeiramente estar sobre o reinado social, e todos esses bens vão advir. Buscai em primeiro lugar, disse nosso Senhor, o reino de Deus, e todo mais vos será dado por acréscimo. E todo mais são todos os demais bens temporais. Afinal de contas, não adianta ter uma boa política, uma pretensa boa política, uma pretensa boa economia, se nós vamos para o inferno. E uma verdadeira boa economia, uma verdadeira boa política, uma verdadeira boa filosofia, uma verdadeira boa teologia, passa por estar justamente sobre o cetro de Cristo, por estar em conforme com a doutrina social da Igreja, por estar conforme a teologia, a filosofia genuinamente católicas, como recomendada por Leão XIII e de São Tomás. Se não está sob o cetro de Deus e sua Igreja, esse não é um verdadeiro bem, é um bem aparente, ilusório, que vai nos dar ou não vai nos levar ao mal, que é o inferno. Portanto, caríssimos, para concluir, e vos prometo, esta é a conclusão, para termos verdadeiramente a nossa nação sobre o cetro da Imaculada e sobre o estandarte de Cristo, isso passa, antes de tudo, pela nossa própria santificação e, portanto, pela nossa devoção à Imaculada como bons e fiéis súditos, sem mediocridade, mas com uma grande generosidade pela nossa vida espiritual, pelo nosso crescimento na virtude, pela nossa devoção à Imaculada, pela nossa frequência aos sacramentos. Caríssimos, que Nossa Senhora reine em nossas almas, para ela reinar verdadeiramente sobre o Brasil, protegê-lo e dar-lhes abundantes graças. Justamente que Nossa Senhora Aparecida tenha pena do Brasil e que o proteja, mantendo-o sob o seu manto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.